Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Fabi Convida. Hoje a gente está aqui com a nutricionista Lisa Ritter. A gente vai estar falando um pouquinho sobre nutrição durante a gravidez, antes da gravidez, após a gravidez e vários outros assuntos. Então, vocês vão aí me dar essa força, curtir o canal, se inscreve aqui também e ativa o sininho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o início, quando a gente começa a pensar na gravidez. O que a gente tem que pensar ao longo da alimentação? O que a gente tem que pensar em mudar quando a gente quer gerar uma criança? Então, assim, eu penso muito que a gente tem que preparar o corpo para receber essa criança, né? E isso inicia tanto com alimentação como quantidade física. Então, em relação à alimentação, a gente tem que pensar que os alimentos servem como química no nosso corpo e todos eles têm uma função. Então, é muito importante a gente já entrar com a suplementação de ácido fólico, juntamente com ferro, porque a anemia é muito comum na gravidez, né? E o exercício físico também é muito importante para a gente manter essa massa muscular. Que até a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque tem esse reganho de peso, né? Que muita gente reclama mais pra frente. Então, é realmente focar em a nutricionista, programar uma alimentação mais saudável, com menos industrializados, fazer essa suplementação de acordo com o seu médico, a recomendação de ácido fólico que ele vai passar, juntamente com ferro e ômega 3. Tem muitas mulheres que às vezes assim, elas já têm um filho e aí já estão aquela assim, meu corpo já mudou mesmo, a gente tem até uma amiga assim, meu corpo já mudou mesmo, eu vou já engato logo o segundo, aí na hora que tiver o segundo eu vou cuidar. Eu queria que você falasse assim, o que você acha? Você acha que o ideal seria melhorar? Como é que é? Como que pode proceder em relação a isso? Então, se você desapega totalmente, saiba que lá na frente pode ser que a continha venha um pouquinho mais dobrada, né? Por conta da questão do peso, principalmente na segunda gestação, as mulheres reclamam bastante pra mim. Depois do segundo filho, eu não consegui voltar ao meu peso normal. Mas o que acontece? Que nosso metabolismo está relacionado com a nossa idade, com o nosso nível de massa muscular, que é algo que a gente perde durante a gestação um pouquinho, do pós-operatório, e o que te auxilia ali no momento é o lactante, né? Então, o momento que você está dando peito. Então, depois que você para isso, seu metabolismo está um pouquinho mais baixo, devido que provavelmente você já perdeu muita massa muscular em relação a antes, né? Então, por isso que é importante estar fazendo atividade física, preparando o corpo e estar uma alimentação adequada. Antes, né? Isso. E ao longo, assim, da gravidez, agora vamos entrar um pouco, assim, na gravidez. Lógico que no começo tem muito enjoo, né? As mulheres têm muito enjoo, então elas acabam até perdendo muito peso. Então, assim, o que a gente poderia falar em relação aos alimentos, sabe? Quais alimentos seriam ideais, assim, nesse início, para não dar tanto enjoo, para, tipo, não passar tão mal? Sim, o ideal para enjoo, geralmente a gente recomenda muito, às vezes, um chazinho de gengibre, ou o gengibre em si mesmo, aqueles que vendem tipo como se fosse uma balinha, uma pastilha. E sempre, geralmente, quando a reclamação é muito pela manhã, a recomendação é você comer algo mais leve, nem que seja, por exemplo, uma bolachinha de água e sal, para esperar mais ou menos 10, 15 minutos para poder realmente fazer a refeição. Então é como se a gente come algo para forrar ali o estômago e depois se alimentar adequadamente. Com alimentos mais leves, mais frutas, menos gorduras pesadas que demoram a ser processadas no estômago. E as vitaminas, assim, que os médicos passam milhões de vitaminas pra gente tomar. O que você considera, assim, necessário ao longo na gestação? E o que poderia ser exagero, talvez? Assim, a gestação é uma demanda muito grande de nutrientes, né? Para a formação do feto, para a saúde. Então, eu realmente acho essa suplementação importante, porque por mais que a gente tenha uma ingestão adequada de alimentos, nem sempre a gente consegue abranger tudo que a gente quer. E às vezes o corpo pede um pouquinho mais daquele nutriente, como o ácido fólico, né, para a formação do tubo neural. Muito comum ter anemia. Então, eu acho assim que é importante a gente ter um olhar um pouquinho maior e realmente suplementar nessa fase, para não faltar nada. E porque tem outra coisa, nem tudo que a gente come é o que a gente absorve. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso intestino, ter essa atenção, para ver se ele não está com uma desbiose, nem com alguma alteração, para que ele possa realmente absorver todos esses nutrientes que a gente está consumindo.
Entendi. E falando em intestino, na gravidez a gente tem muito problema de intestino preso, inclusive. O que poderia estar auxiliando aí ao longo da gravidez, pra gente estar tomando? Devido a alterações hormonais, né, é mais comum realmente as grávidas terem esse intestino mais preso. E a primeira coisa que eu falo para todo mundo, gente, primeira coisa que tem que estar em dia é o consumo de água, que é o principal. Então, aumente bastante esse consumo de água. Você pode colocar aí 35 ml por quilo de peso, 40 ml por quilo de pelo como mínimo por dia. E depois está adicionando as fibras. Então, essas fibras vão vir da onde? Capricho nos vegetais, nas leguminosas, nas frutas. E também tem fibras que você pode comprar um composto de fibras para misturar em água, dependendo de cada caso. E o exercício também auxilia. Tem, assim, eu não sei como é que funciona em relação a mulheres que já se prepararam antes, por exemplo. Elas já estão tomando suplementação. Já tomam, sei lá, uma proteína, né, pré-treino, essas coisas. Durante a gravidez, né, elas podem permanecer tomando essas coisas que elas já tomavam? Como que funciona isso? Não. Geralmente com gestantes, né, a gente tem certas restrições. Então não é recomendado o uso de cafeína, nem excesso de açúcares de chocolate. Geralmente alguns pré-treinos tem às vezes alguns outros ativos, fitoterápicos, também não é recomendado na gestação. Então, no máximo, para dar uma energiazinha, às vezes uma xícara de café ao dia, no máximo, para dar um pouquinho de energia. E tá utilizando mais os carboidratos adequados, né? Carboidratos mais de média absorção, como banana, batata doce, os carboidratos mais integrais. E quando a mulher tá sobrepeso? Ela já entra na gravidez, porque às vezes não planejou, enfim, já tá sobrepeso e tal. E como que ela consegue manter isso de uma forma saudável e que ela ganhe menos peso ao longo dos trimestres, né, da gestação? Sim, é importante que ela faça um planejamento, né, em questão da sua alimentação. E o recomendado para quem está acima do peso, com IMC de sobrepeso, seria de 9, 12 quilos. Quem já tem obesidade deveria ganhar no máximo 9 quilos durante a gestação. A gente conseguir preservar e manter a saúde. E assim, os alimentos, quais alimentos que você indicaria para esses casos, assim, inclusive até tem muita mulher, como já está sobrepeso, às vezes ela desenvolve uma diabetes gestacional. Muito comum. Então, o que a gente, né, o que elas poderiam estar fazendo aí para estar retardando isso, ou para que isso não acontecesse? O que elas comem? Olha, o ideal, eu falo que assim, não existe um alimento que emagrece ou que engorda em si, mas a combinação desses alimentos faz com que a gente tenha mais saciedade, né? Então tá sempre misturando. Eu falo uma proteína com às vezes um carboidrato. O que seria, por exemplo, um ovo com fruta. Ou se você vai tomar um suco verde, mescla com ovo e com queijo, que é a fonte de proteína. Você vai comer um pão à tarde, faz um pãozinho, coloca um franguinho desfiado, né? Usa um queijo. E evitar estar comendo bolos, esses panificados industrializados. Que às vezes são coisas que quando você não coloca essa proteína junto, eles não te dão saciedade. Então, às vezes, eleva esse açúcar no sangue e rapidinho você vai com fome de novo. Então, sempre essa questão de mesclar um pouco de proteína com um pouco de carboidrato ajuda bastante na saciedade e a controlar esse peso. Inclusive, assim, uma coisa que talvez é um mito, acho que... mas eu queria deixar claro, né, gente, com essa entrevista, que parece que antigamente as mulheres elas engordavam muito durante a gestação, né? Elas achavam que para gerar um filho saudável elas tinham que ganhar muito peso, e hoje já as pessoas estão tentando, né, estão tendo campanhas para que as mulheres, né, engordem menos. Então você podia falar inclusive um pouquinho disso pra gente, porque ainda tem pessoas que acham que a grávida tem que ser gorda, a grávida tem que aumentar de peso e ganhar peso mesmo, tem que comer por 2. Né? E aí, você tem essa coisa de comer por 2, né? Vou comer por 2, é melhor. Tem que ter muito cuidado, porque nessa fase o pessoal acha, tem alguém dentro da minha barriga, então posso comer por 2 e qualquer coisa. E não é bem assim, nosso corpo, ele é perfeito, né? Então a gente consegue fornecer os nutrientes pro nosso filho, né? O negócio ideal é a gente ter as nossas escolhas alimentares.
Porque a gente estando bem nutrido, a gente consegue fornecer nutrientes benéficos para o nosso filho. Então, mães que consomem muitos industrializados, né, geram uma alteração no intestino, uma alteração bacteriana, que já tem alguns estudos mostrando que essas bactérias boas do intestino ou ruins, dependendo da alimentação, interferem na prevenção de alergias alimentares, intolerâncias. Então, vale muito a pena você ter uma alimentação saudável. E entrando agora no fim da gestação. Eu lembro que no final da minha gestação foi muito difícil pra mim. Comer, assim, eu não conseguia comer, porque eu não sei se o neném estava muito grande, eu me sentia muito cheia. Eu tava cheia, sabe? Eu não conseguia comer, e aquele final pra mim foi bem estressante, inclusive. E aí, o que você recomenda para esse final da gestação? Assim, para que você continue tendo uma alimentação saudável, né? Apesar de estar comendo menos, que pelo menos foi o meu caso. Não sei se estão todas mulheres, né? Realmente escolher bons alimentos, que como a gente não consegue abranger muitas coisas, escolher bons alimentos e diminuir a quantidade de gorduras, né? Durante o preparo da refeição, para ter uma digestão mais leve. Às vezes também diminuir um pouquinho do uso de fibras, que geralmente isso causa um trânsito gastrointestinal mais lento, né? Você pode usar às vezes um arroz normal ou um macarrão normal, com menor quantidade de óleo. E também de comer menos, porém mais vezes ao dia, né? Para você não ter essa distensão estomacal e jamais consumir líquido junto. Então, se for tomar o líquido, toma o líquido. Espere uns minutinhos para poder fazer uma refeição. Nunca misture os dois, porque dificulta a digestão. E aí, após a gestação, porque a gente já sai do centro cirúrgico em desespero, querendo perder, ainda mais quando fala, pode amamentar que emagrece. Então, como que tem que ser essa alimentação pós-parto? Olha, não falo nem só em relação ao corpo, né? Mas também em relação à amamentação. Pós-parto é um momento que a gente sabe que é um período mais crítico, né? Que existe muita energia da mulher, que ela tá mais sensível hormonalmente. Então, assim, a gente não recomenda restringir nada. Porém, a gente prefere esses alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, pode ser carnes mesmo. Prefere dar maior consumo de peixes, que são carnes mais leves também. E evitar os industrializados. Mas, a primeiro momento, não pensar em fazer uma restrição. Isso depois que o bebê já tiver, depois de 1 mês, 2 meses, que ela estiver voltando à rotina normal de exercício, aí ela pode vir a estar fazendo uma dieta um pouquinho mais acompanhada, né? Um pouquinho mais quantitativa, para ver a quantidade que ela vai comer, escolher melhor esses alimentos. E isso não, assim, por exemplo, restringir, às vezes começa a restringir. Isso não causa uma alteração no leite, na quantidade de leite, porque existem uns mitos aí que fala, por exemplo, comer canjica, sabe, come não sei o quê. Então vamos falar um pouquinho se altera ou não a questão da dieta. Vamos falar primeiro disso, que aí depois a gente passa para a questão. É importante você falar isso, porque às vezes, eu quero emagrecer. Mas é que emagrecer como? Existem pessoas que emagrecem diminuindo a quantidade de comida, comendo pouco, e às vezes não nutrindo o corpo. E tem aquelas que conseguem emagrecer, né? Às vezes quando tem um acompanhamento, que você vai estar emagrecendo, porém tendo oferta dos nutrientes que você precisa, sem faltar nada e sem prejudicar o leite. Mas deixando bem claro que o leite em si, para você querer ter uma oferta de leite adequada, tome muita água. Que o principal na amamentação é essa ingestão de água, que ela é muito aumentada e a pegada do bebê, esse estímulo. Então, o que acontece muitas vezes é que às vezes o bebê não tem uma boa pegada no peito e não consegue dar esse estímulo para a produção de leite. Então, isso pode ser feito manualmente, pela mão mesmo da mãe, para estimular essa produção. Então, beber água e estímulos são os principais. Entendi. Então, esses alimentos aí, canjica, fala muito também de frango, de aquele negócio feito de frango, caldo de frango, não sei, que aí, toma isso, toma aquilo, isso... mais mito, gente, vocês podem tomar isso, mas não deixa de tomar água nem de estimular o leite. Na verdade, a água que desce o leite, bebe água. E o estímulo do leite. Entendi. E Lisa, por exemplo, às vezes já passou essa fase do neném,
né, o neném já tá maior e tal, e a mãe quer voltar, né? Porque às vezes já criou, já conseguiu administrar a vida, e aí ela quer voltar para os treinos. Aí como que é feito essa primeira etapa para procurar o consultório? Às vezes ela tá sedentária, o que ela faz a partir daí? Ela procura o consultório, né? A gente vai analisar quais atividades físicas ela tem prioridade em fazer agora, adequar as necessidades corretas. E o que eu acho muito importante é a questão dela pensar em trabalhar com a massa muscular, com um pouco mais de intensidade, para elevar essa massa muscular que ela perdeu durante a gestação e o pós-parto, para a gente conseguir deixar esse metabolismo um pouquinho mais acelerado e ela conseguir voltar ao peso antigo. E até em relação à flacidez, por exemplo, tem como melhorar a flacidez em relação, né, o pós-parto? É bem complicado. Como que a gente faz isso na nutrição? A questão na nutrição a gente pode estar utilizando juntamente com o exercício um pouco mais de colágeno para auxiliar um pouco essa volta. Mas é importante também que o exercício físico, o estímulo da massa magra para preencher aquele lugarzinho, né, que às vezes distender um pouquinho e perde a massa muscular. Então, essa questão de focar um pouco na massa muscular pós-operatório, pós-parto, eu acho muito importante. E como que seria isso? Por exemplo, aí tem a questão, como que é, suplementa, não suplementa? É todo mundo que tem que suplementar? Toda mulher que teria que suplementar pós-gestação ou não? Não necessariamente todo mundo tem que suplementar. Se você tem uma condição de fazer o seu próprio alimento, nas quantidades, nos horários, não tem necessidade. O suplemento em si, na maioria dos casos, ele vem para facilitar a vida da gente. Porque as pessoas estão corridas, não consigo comer um frango ou ovos mexidos após o meu treino. Não, então vamos suplementar a um whey protein, uma proteína, na correria. Mães. Exatamente. Aí daria para suplementar. Entendi. Isso, a gente pode suplementar, com certeza, que auxilia bastante. Entendi. E a questão do pré-treino? Como que funciona o pré-treino? Porque a gente tem um pouco de preconceito em relação ao pré-treino, tipo assim, gente, eu vou ficar muito enérgica e tal, talvez não vou conseguir administrar isso na minha vida, né, na questão da maternidade, como que faz isso? Foi até interessante você falar, porque assim, lactantes tem que ter cuidado também com o uso de alguns pré-treinos, né, com o uso de cafeína, quem está amamentando ainda. Então aí a gente usa outros tipos de pré-treino, que tem às vezes um carboidrato mais complexo, mas sem estimulantes. Depois que a mãe deixou de amamentar, ela pode voltar a utilizar a cafeína. Só que isso é muito individual de cada pessoa. A sua sensibilidade à cafeína é diferente da minha. Então você tem que começar com doses baixas para você não ter arritmia, não te deixar ansiosa, acelerado. E tem outros pré-treinos também, suplementação sem o uso da cafeína. Por exemplo, da taurina, que auxilia na concentração, que podem ser substituídos. E no caso das mulheres que ganharam muito peso, e aí bate aquele desespero? Primeiro passo, não é desesperar. É saber que vamos começar a partir de hoje e correr atrás do prejuízo. Então, não é fazer uma dieta mirabolante, que isso pode ser causas futuras. Às vezes eu falo para o paciente, eu não vou te passar uma dieta muito restrita agora, para você chegar aqui, perder um monte de massa muscular, depois ficar com peso estagnado, não conseguir emagrecer, ficar tendo sempre que reduzir cada vez mais. Então isso a gente vai fazer passo a passo, que ela vai conseguir perder peso. Geralmente eu coloco em média 1 quilo por semana, tem gente que perde mais, se estiver mais inchado, tem gente que menos, vai depender da dedicação de cada um. Mas é um passo a passo para você não prejudicar a sua saúde e ter um emagrecimento definitivo. Porque dietas mirabolantes vai te fazer perder peso, porém você vai perder músculo, água, e aí o prejuízo disso, a hora que você para, que é o efeito sanfona. Onde eu emagreci, mas eu engordei tudo de novo. Então, para que isso não aconteça, você tem que emagrecer preservando a sua massa muscular. Entendi. Isso seria realmente uma questão a longo prazo mesmo. E só dependendo do tanto de peso que ela ganhou, né? Poderia perder 4 quilos no mês, 5 quilos. Aí vai depender mais de cada mais uma média assim. Nada de 10 quilos no mês. Calma, a gente não ganhou 10 quilos em um mês. Então tem que ter um pouquinho de paciência e persistir. E assim, nem o emagrecimento, ele eu tô só emagrecendo. Existe momentos que a gente dá uma desanimada. Ou às vezes no final de semana aconteceu tudo errado, mas eu sempre falo, gente, segunda-feira
volta de novo, não interessa. Todo dia amanhece o sol, vamos recomeçar, fazer o que é certo. Ah, se à noite não deu certo, amanhã a gente começa de novo. E por aí vai. Gente, então esse foi o nosso papo com a Lisa, né? Foi o Fabi Convida com a Lisa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente tentou falar tudo que até eu, enquanto mãe, né, tive muitas dessas dúvidas. Então eu espero que a gente tenha passado muita luz para vocês. E eu vou deixar os contatos da Lisa aqui embaixo para quem quiser entrar em contato, para conversar com ela. Eu queria muito que vocês comentassem também aqui no vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar respondendo. E a gente tem, inclusive, um outro encontro com ela, só que dessa vez para falar sobre Theta Healing. E aí vai ser lá no consultório dela, que eu também vou deixar o contato todo aqui embaixo. E eu espero que vocês gostem bastante, viu, Lisa? Muito obrigada pela entrevista, por ceder esse momento. Ceder esse momento aí pra gente. Muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista, falando sobre o que a gente gosta e podendo ajudar um pouquinho de todos vocês. Isso aí, gente. Muito obrigada.